Bem, vamos falar sobre tudo isso agora com Eylon Levy, ex-porta-voz do governo israelense e também apresentador do podcast Estado da Nação de Israel. Muito boa tarde para você, Eylon. Olá, Júlia, boa tarde. É um prazer falar com você. Hoje é um dia tão positivo quanto possível, considerando o segundo aniversário do ataque do Hamas ao seu país, que deixou 1.200 mortos e 251 reféns. Agora parece haver uma esperança real de que esses reféns possam voltar para casa, os que ainda estão vivos, ou que seus corpos retornem para serem enterrados com dignidade até segunda-feira. Qual que é a sua reação a isso? Os israelenses estão aliviados, respirando fundo, porque esses reféns que foram arrancados de suas camas, tirados de um festival de música, separados de suas famílias, podem finalmente estar voltando para casa, depois de 2 anos presos em túneis sob Gaza, acorrentados, algemados, famintos, torturados, abusados. Eles estão voltando para casa, isso é um avanço incrível. Até agora, o Hamas mantinha os reféns como moeda de troca, como uma forma de ganhar vantagem para sobreviver à guerra que eles começaram em 7 de outubro para que pudessem fazer isso de novo e de novo. E o presidente Trump realmente fez sua parte aqui e forçou o Hamas a libertar os reféns antes do fim da guerra, enquanto as forças de defesa de Israel ainda estão em Gaza. E a próxima etapa será negociar o fim da guerra que desarme o Hamas, desmilitarize Gaza e desradicalize a população. Isso é muito bom. Quero dizer, isso ainda está longe. E você destaca que o Hamas usou reféns como moeda de troca. Eles sabem que já tiveram reféns antes, conseguiram trocar um refém, um soldado, por mais de 1.000 prisioneiros mantidos em prisões israelenses, incluindo terroristas e assassinos. Por que eles estariam tão dispostos a abrir mão dos reféns que são praticamente sua única moeda de troca? Por que eles fizeram isso agora? Porque muitas pessoas estão dizendo, quero dizer, os idiotas, francamente, os idiotas úteis estão dizendo, bem, Netanyahu poderia ter concordado com esse acordo muito antes. A questão é que isso não estava em debate. O Hamas poderia ter devolvido os reféns quando quisesse, ou até uma ideia maluca. Eles podiam não tê-los sequestrado antes. Por que agora? O que mudou? Bem, o gênio do plano de Donald Trump é que ele é o primeiro plano que separa o resgate dos reféns do plano para acabar com a guerra. Até agora, o Hamas exigia manter os reféns até o fim da guerra. Chegou até a querer manter os corpos para garantir que pudesse começar a reconstrução. Isso significa reconstruir túneis mantendo os corpos dos reféns. O presidente Trump afirmou: não. Todos os reféns saem primeiro, vocês não podem mantê-los. Vamos negociar o fim da guerra, resultado de vários fatores combinados. Primeiro, a pressão militar implacável de Israel encurralou os líderes sobreviventes do Hamas, já que Israel matou a maioria dos líderes na faixa de Gaza. E a pressão diplomática dos Estados Unidos da América fez com que os países apoiadores do Hamas dissessem a ele: acabou o jogo. Hamas está mais isolado diplomaticamente do que nunca. Seus principais apoiadores, Júlia, estão agora nas ruas de Londres, Nova York e outras cidades do Ocidente. Mas, internacionalmente, o mundo se uniu contra o Hamas devido à liderança americana. Eles dizem que vocês devem libertar os reféns agora e depois se desarmar. Ninguém mais apoia que ele governe Gaza após a guerra. É fascinante observar, como já mencionamos antes no programa, a reação dos principais canais de televisão do Reino Unido, como British Broadcasting Corporation, IGV e Sky. De luto? Essa é a questão. Você pensaria que as pessoas seriam mais felizes. E mais uma vez, todas as pessoas supostamente pró-Palestina preocupadas com os bebês em Gaza. Aguardo mensagens comemorativas deles na próxima, mas nenhuma chega. Parece haver uma resposta bastante relutante a esse acordo. E eu sei que se Obama tivesse fechado esse acordo, chegado tão longe, se o presidente Biden tivesse feito isso, eles estariam comemorando e elogiando cada passo deles por sua genialidade diplomática. Donald Trump, sim, quais seriam suas motivações? Ele quer um prêmio da paz? Ele só quer, sabe, que as pessoas falem sobre ele? Eu realmente não me importo. Alguém disse ontem, pode dar a ele o Nobel da Paz ou de Física. Se ele conseguir fechar esse acordo, quem se importa? É fascinante como muitos não gostam desse acordo por ser do Donald Trump. Ele desafiou a gravidade e ganhou o prêmio de física. Mas, Júlia, isso não tem relação com você. O motivo pelo qual o movimento pró-Palestina não está satisfeito com esse acordo não tem nada a ver com Donald Trump, e eles não teriam reagido de forma diferente se fosse o presidente Obama.
Esse é o fato. O massacre de 7 de outubro provocou celebrações nas ruas do Ocidente. O movimento que marcha por Londres, clamando por intifada, pedindo do rio ao mar, não é um movimento pela paz, é um movimento pró-guerra. Eles só querem que o Hamas vença essa guerra porque compartilham o objetivo da destruição de Israel, porque glorificam o terrorismo do grupo, porque veem o Hamas como combatentes da liberdade que estão lutando uma resistência nobre. Essa é a verdade, por isso estão desanimados com o acordo. Sabe quem está feliz? Os israelenses estão felizes que os reféns estão voltando para casa e que a guerra pode estar prestes a acabar. Sabe quem está feliz? Os palestinos em Gaza, cujas vidas têm sido um inferno nos últimos 2 anos. Sabe quem está realmente chateado? Os manifestantes radicais que protestam nas ruas de Londres, que não têm nada a perder, mas estão usando isso como uma forma de expressar sua raiva contra o Ocidente e contra os judeus, clamando por sangue. Eles não estão felizes que a guerra acabou. Eu pergunto, quem então? Ah, com certeza. Quero dizer, isso é algo fascinante, sabe? Eles alegam todas essas marchas, como você disse, a primeira foi organizada enquanto as pessoas ainda estavam sendo, sabe, estupradas e assassinadas e queimadas vivas com seus filhos no kibbutz. Quero dizer, é simplesmente extraordinário. No dia 7 de outubro de 2023, será que podemos fazer uma marcha por Gaza? Quero dizer, antes mesmo de um soldado das Forças de Defesa de Israel ser chamado para enfrentar a guerra na fronteira. Eles dizem ser pró-Palestina, mas não são. Eles são anti-Israel, anti-judeus e, como você disse, também anti-Ocidente, certo? Esse é um movimento que não está apenas globalizando a intifada. É como se estivesse globalizando o ódio ao Ocidente, à civilização ocidental e aos valores ocidentais. E, ironicamente, são esses valores e liberdades nas nossas democracias que lhes dão a capacidade e o direito de protestar nas nossas ruas, eu diria até indo muito além do que a lei realmente permite em termos de ódio, afirmações repugnantes e intimidação das pessoas. Mas eles não entendem que o que estão pedindo é o fim de algo que lhes dá a liberdade de até mesmo pedir pelo seu fim. Acho que eles entendem sim. Esses manifestantes esquerdistas lunáticos odeiam o Ocidente, a humanidade e a decência. Eles apoiaram abertamente um exército terrorista responsável por atrocidades bárbaras e o pior ataque terrorista do século XXI, pois compartilham o objetivo de destruir Israel, movidos pelo mesmo ódio aos judeus e ao Ocidente. Eles odeiam a Grã-Bretanha. Sabe, Júlia, se você for a qualquer uma das marchas pró-Israel em Londres, verá que são extremamente pacíficas. E civilizadas. As pessoas levam bandeiras de Israel, Reino Unido e de dissidentes iranianos. Nos protestos pró-Palestina, o que você vê? Bandeiras da Palestina e da Irlanda. Isso já diz tudo. Diferença. Além disso, não há xingamentos e ninguém usa máscaras para se esconder. Vamos falar sobre o próximo passo. Tomara que tudo dê certo. E eu espero, quero dizer, você e eu já conversamos com tantas famílias de reféns e é simplesmente de partir o coração. Você falou no dia 7 de outubro com a mãe de um refém que nem sabe se ele está vivo? Ele foi levado aos 18 anos, mesma idade da minha filha. A ideia de eu não saber por 2 anos se ela estava sendo mantida sem comida e torturada em um túnel subterrâneo ou se ela estava em um caixão. Na segunda-feira, ela deve descobrir, espero. E serão boas notícias. Só precisamos rezar por essas pessoas, se tudo isso acontecer. O que acontece depois? Porque negociações de paz, acordos de paz, seguir em frente, tudo depende do Hamas ser uma organização confiável. Eles são uma organização terrorista brutal, que quer nos mortos e Israel destruído, jogado ao mar. Como negociar com essas pessoas? Exato. O Hamas não quer encerrar a guerra, nem desistiu de destruir Israel. Ele não desistiu do objetivo de tomar a autoridade palestina e travar guerra contra Israel até que Israel seja destruído. O que temos agora é um acordo de resgate para os reféns e um processo para chegar a um cessar-fogo. Veja o que acontece agora. Hoje, o governo israelense se reúne para aprovar formalmente o acordo. Esperamos que os reféns sejam libertados no domingo, talvez na segunda-feira, e então as negociações vão acontecer sobre como encerrar a guerra. O plano de 20 pontos do presidente Trump deixa claro que o Hamas deve desativar suas armas. Seus túneis restantes precisam ser destruídos. Seus líderes são bem-vindos para ir ao exílio se quiserem. Gaza precisa ser desradicalizada. E a retirada de Israel do restante da faixa de Gaza será de acordo com a desmilitarização de Gaza.
Ninguém espera que Israel recue completamente até a fronteira enquanto o Hamas ainda estiver por aí com foguetes e túneis. Sei que muitos, inclusive o presidente Trump, comentam triunfantemente sobre um plano de paz. Vamos moderar nosso entusiasmo. Ainda é preciso pressão global sobre o Hamas por seus patrocinadores e apoiadores estatais. Talvez não conceder o reconhecimento de um Estado palestino antes desse ponto. Talvez isso não tenha ajudado. Mas é o seguinte, o Hamas não vai entregar suas armas. Eles podem até fingir que vão. Eles podem sumir nas sombras e agir como máfia, controlando tudo em segredo. Mas não há alternativa. Não existe, eu diria, não existe uma opção de coalizão com os Lib Dems. Não há líderes moderados na autoridade palestina comandada pelo Fatah nem em Gaza. Eles não existem. Então, quem vai fazer isso? A responsabilidade agora é apenas do Hamas. Não entregaremos nossas armas de forma alguma. Não permitiremos a destruição de nossos túneis. Por isso, Israel não deixará o restante do país. E ainda teriam o apoio de Donald Trump? Em coletiva na semana passada, Trump disse claramente que, se não entregarem os reféns, Israel pode agir como quiser. O inferno será desencadeado. Eles têm carta branca. Falar isso é fácil. Donald Trump vai apoiar Israel nisso. E será que Israel pode suportar ainda mais a condenação ultrajante que está recebendo do Ocidente por lutar uma guerra completamente justa contra terroristas em sua fronteira? Acho que o presidente Trump realmente quer a paz e quer acabar com o conflito. A prioridade é tirar os reféns. E então, a questão é, o que fazer com o restante do território do Hamas além da linha de onde Israel se retirou? E eu acho que o cenário mais provável é que Israel basicamente mantenha esse território até que o Hamas esteja disposto a devolver suas armas. Provavelmente não entraremos em uma guerra total para expulsar o Hamas, mas o Hamas está em desvantagem. Hamas está isolado internacionalmente, esse é o ponto principal. Os líderes mundiais devem refletir: estão incentivando ou fortalecendo o Hamas? Estão encorajando o grupo a abrir mão do poder? Ou estão encorajando o Hamas a se manter firme? E, Júlia, não é coincidência que nenhum europeu tenha participado da elaboração desse acordo. Eles foram irrelevantes. Eles não ajudaram no acordo e ainda sabotaram as negociações de cessar-fogo ao fortalecer o Hamas com o reconhecimento sem sentido de um Estado palestino inexistente. Vai ser absolutamente, sabe, de deixar todo mundo na ponta da cadeira nos próximos dias para ver o que vai acontecer. Eilon Levy, é sempre bom conversar com você. Obrigada por participar e espero que na próxima vez as coisas estejam melhores. Ex-porta-voz de Israel, ele apresenta o podcast Israel State of a Nation. Ele foi porta-voz do governo israelense, mas ainda sabe tudo o que acontece nos bastidores.